Olá, aqui é a Helga, com um vídeo para comentar a viagem de Francisco à Tailândia. O Europa Press diz que o Papa Francisco chegou à Tailândia na terça-feira, dia 19 de novembro, e depois seguirá para o Japão, aonde chegará no próximo 23 de novembro, isto é, amanhã, sábado. É interessante notar que a Tailândia tem um número reduzidíssimo de católicos. E o Japão também. Na Tailândia, só 0,58% da população é católica. E no Japão, 0,3%. O que vai o Papa fazer nesses países? Conforme o Europa Press, vai advogar pelo desarmamento nuclear, impulsionar o diálogo interreligioso e, como não, porque nós temos visto que esta tem sido a Igreja Católica nos últimos anos. Diálogo interreligioso. E não só de Francisco, mas também dos papas anteriores. De João Paulo II, por exemplo. E por isso vemos, como eu mostrei em um vídeo anterior, como João Paulo II submeteu-se a um ritual pagão. Muitos dizem que ele não sabia, não tinha consciência, ou que não estava gostando, prepararam uma armadilha para ele e um monte de outras justificativas perfeitamente compreensíveis, porque é realmente muito difícil crer que o Papa que nos foi apresentado como um homem tão santo tenha estado envolvido em práticas que hoje nós estamos criticando com muita veemência na pessoa de Francisco, desde, principalmente, esse último sínodo da Amazônia. Mas voltando à viagem de Francisco, ele vai fazer esta coisa de impulsionar o diálogo interreligioso e apoiar essa pequeníssima igreja desses dois países, Tailândia e Japão, em uma viagem que já é a quarta ao continente asiático. Na verdade, Francisco está fazendo com essa a 32ª viagem, 7ª viagem deste ano de 2019, repetindo a quarta vez que vai à Ásia, porque já foi à Coreia em 2014, a Sri Lanka e as Filipinas em 2015, a Myanmar e Bangladesh em 2017. A visita à Tailândia estará também marcada por uma comemoração importante, 350º aniversário da missão do Vaticano ao Sião, em 1669. Diz ainda Europa Press, se bem que os católicos nem superam as 300 mil pessoas na Tailândia, a Igreja Católica tem uma grande presença social através de obras educativas, sanitárias e assistenciais. Por exemplo, Caritas construiu 33 mil casas para que possam viver os mais de 85 mil afetados pelo tsunami que devastou as costas da Indonésia, do Sri Lanka, da Índia e da Tailândia em 2004. Aquele tsunami tão horrível, né, do qual muitos lembram. Eu lembro demais, já faz 15 anos aquilo. Pois é, a Igreja Católica ajuda, dá uma ajuda material, mas parece que esse Papa não está muito interessado em ir mais além da ajuda material à totalidade dos tailandeses. Por quê? Porque ele chegou a dizer que não se deve convencer ninguém acerca da verdade do catolicismo. Ou, não exatamente essas palavras, já veremos. Ele disse que não devemos fazer proselitismo. Voltando a isto, os primeiros missioneiros chegaram na Tailândia no século 17. E quanta diferença desde aqueles missioneiros, ou missionários, como se diz em português. Eu estou acostumada a ler e escutar missioneiros, que é como se diz em espanhol. Os missionários que chegaram no século 17 em Sião trabalhavam de uma maneira muito diferente do que se faz hoje a partir do Vaticano, inclusive com o beneplácito do Papa. Nada de
tentar convencer esse povo, que é majoritariamente budista, a conhecer Jesus Cristo, a conhecer a única igreja verdadeira e a única que salva. Nada disso. Não, não. Isso era coisa dos missionários do século XVII e XVIII, XIX. No século XX o negócio já começou a mudar. Embora muitos pensem que isso é uma novidade do papado, do pontificado de Francisco, essa coisa já vem do século XX. Mas é interessante notar também o seguinte: parece que Francisco não trouxe muita sorte para a Tailândia. Um terremoto de magnitude 6,1 sacudiu a região norte de Laos, bem perto da Tailândia, na quinta-feira, 2 dias depois da chegada dele no país. O lugar alcançado pelo terremoto está perto da fronteira com a Tailândia. Atividade sísmica para receber Francisco. Que coisa. Continuando com as notícias, o Info Vaticana informa em uma manchete bem chamativa: Francisco. Para os católicos, o proselitismo está proibido. E diz o Info Vaticana, em uma notícia de 21 de novembro, o seguinte: o Papa iniciou oficialmente sua viagem apostólica à Tailândia com um discurso ante as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático. Depois desse encontro, Francisco dirigiu-se ao templo budista situado em Bangkok, que é a capital da Tailândia, onde teve uma reunião com o patriarca supremo budista. E estando ali, fora do discurso oficial, Francisco teria dito isto: para os católicos, o proselitismo está proibido. E a notícia dada pelo Info Vaticana não foi uma notícia fake news, não. O Info Vaticana tem como fonte o próprio Vatican News. O meio de comunicação do Vaticano foi quem deu a notícia de que o Papa disse ao patriarca budista: obrigado por permitir a liberdade de prática religiosa. Então agora, o que foi exatamente que disse o Vatican News? Que depois de encontrar-se com as autoridades da Tailândia e do corpo diplomático, o Papa Francisco visitou o Templo Real em Bangkok para encontrar-se com o patriarca supremo budista, que manifestou-lhe a Francisco o seu apreço pelo comportamento da Igreja Católica, que sempre foi para ajudar. Que tipo de ajudas? Essas que eu acabei de citar, né? Essas ajudas interessantes em termos de obras educativas, sanitárias, assistenciais, promovidas por Caritas. Então, o patriarca budista agradece muito essas ajudas materiais e também agradece o fato de que a Igreja Católica sempre foi para ajudar e não para conquistar. O Papa respondeu a isso o seguinte: que para os católicos o proselitismo está proibido. E na notícia do Vatican News, esse está proibido está entre aspas, quer dizer, foram palavras do Papa. Ipsis literis. Então, as várias notícias que saem nos diversos jornais, aqui, por exemplo, o Infobae diz que o Papa Francisco reuniu-se com o patriarca da Tailândia, budista, ele, claro, e denunciou o flagelo da prostituição infantil. Bangkok é um dos maiores destinos do turismo sexual. E o líder católico, Francisco, falou sobre a exploração de milhares de mulheres e crianças, sobre sua dignidade e todas essas coisas, não? E o Papa chegou a dizer, palavras dele, o seguinte: desde a chegada do cristianismo à Tailândia, faz uns 4 séculos e meio, os católicos, ainda sendo um grupo minoritário, desfrutaram da liberdade da prática religiosa, pela qual ele agradece à autoridade do país, autoridades, e continuou: durante muitos anos viveram em harmonia com seus irmãos e irmãs budistas. E parece que o Papa não tem a menor intenção de fazer proselitismo, como ele mesmo diz, quer dizer, converter esses budistas à religião católica, à Igreja Católica Apostólica Romana, que é a única igreja verdadeira. O Papa não está interessado nisto. O Rome Reports, outro meio de comunicação muito afim ao Vaticano, traz uma notícia também que diz o seguinte: o Papa teria disse
Está entre aspas a citação, é uma citação. Não estamos para impor obrigações às pessoas, mas para compartilhar uma alegria. O Papa viajou até uma localidade com maioria de católicos a uns 40 quilômetros de Bangkok, diz o Rome Report. Chama-se Wat Roman Atakam. Ainda que seja a segunda paróquia com mais católicos do país, conta com somente 18 mil pessoas. Receberam-lhe muito contentes, as crianças lançaram pétalas de rosas e repetiam o mesmo grito: Viva o Papa, viva o Papa! Logo, Francisco entrou nessa igreja na qual lhe esperavam umas 1000 pessoas. Estavam praticamente todos os sacerdotes e as religiosas que existem no país. Talvez poucos, se pensa que a Tailândia tem 65 milhões de habitantes. Por isso, o Papa lhes deu este conselho. Abre aspas. Peço-lhes que, por favor, não cedam à tentação de pensar que são poucos. Pensem que são pequenos instrumentos nas mãos criadoras do Senhor. Ele irá escrevendo com as suas vidas as melhores páginas da história da salvação nessas terras. O Papa lamentou que no país se veja o cristianismo como uma religião estrangeira e lhes convidou a buscar a maneira de mostrar uma fé com rosto tailandês. Essa coisa de fé com rosto tailandês, nós já vimos a fé com rosto amazônico, é a coisa da enculturação, não é? Que é uma das principais atividades dessa nova igreja, que já nem católica é. Também o Papa explicou que a chave é o modo de olhar as pessoas, seguindo o exemplo de Jesus. E continuou Francisco, onde muitos viam somente um pecador, um blasfemo, um arrecadador de impostos, uma pessoa de vida má, até um traiçoeiro, Jesus foi capaz de ver os apóstolos. O Senhor não nos chamou para enviar-nos ao mundo para impor obrigações às pessoas. Vejam isso que disse o Papa. O Senhor não nos chamou para enviar-nos ao mundo para impor obrigações às outras pessoas, nem a cargas mais pesadas dos que as que já têm, e são muitas, senão para compartilhar uma alegria, um horizonte belo, novo e surpreendente. Bom, a mim me faz pensar o seguinte, combinado isso de que não está para impor obrigações, que é o que ele diz, juntamente com o que ele disse de que os católicos estão proibidos de fazer proselitismo, eu posso concluir que esta igreja que está aí já não é realmente a católica, porque eu tenho estado estudando uma das encíclicas da Igreja Católica, a Mirari Vos, do Papa Gregório XVI, que foi promulgada em 1832. É uma das encíclicas pré-conciliares que eu vou trazer na minha série de encíclicas. E uma das coisas muito importantes que diz essa encíclica é que ela condena o indiferentismo religioso. Eu vou ler aqui exatamente, não é muito grande, a pequena parte, é um parágrafo, em que o Papa Gregório XVI falava sobre o indiferentismo religioso, condenando-o. Dizia o seguinte: outra causa que tem acarretado muitos dos males que afligem a igreja é o indiferentismo, ou seja, aquela perversa teoria espalhada por toda parte, graças ao engano dos ímpios, e que ensina poder-se conseguir a vida eterna em qualquer religião, contanto que se amolde à norma do reto e do honesto. Podeis, com facilidade, patentear a vossa grei esse erro tão execrável, dizendo o apóstolo que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Entendam, portanto, os que pensam poder-se ir de todas as partes ao porto da salvação, que, segundo a sentença do Salvador, eles estão contra Cristo, já que não estão com Cristo. Lucas 11, 23. E os que não colhem com Cristo dispersam miseramente, pelo que perecerão infalivelmente os que não tiverem a fé católica e não aguardarem íntegra e sem mancha. Ouçam São Jerônimo, do qual se diz que tanto alguém tentara atraí-lo para sua causa, dizia sempre com firmeza: o que está unido à cátedra de Pedro é o meu, e nem alimentem ilusões, porque estão batizados. A isso calha a resposta de Santo Agostinho, que diz: não perder o sarmento sua forma quando está amputado da vide, porém de que lhe serve se não tira sua vida da raiz. E assim
termina essa específica parte que fala sobre o indiferentismo religioso desta encíclica Mirari Vos do Papa Gregório XVI. Mas voltando aqui à viagem do atual Papa dessa igreja, que, repito, já nem é católica, ele chegou a fazer um pequeno vídeo para os jovens dos Estados Unidos, que estarão reunidos dia 22 e dia 23 de novembro no Indian Convention Center de Indianápolis, 22, sexta-feira, 23, sábado. Vai haver um encontro de jovens organizado pelo National Catholic Youth Conference, pela Conferência Católica Nacional da Juventude, ou algo assim. O Papa Francisco enviou para a ocasião um vídeo mensagem em que convida todos a sair das periferias existenciais em busca dos mais esquecidos da sociedade e dos que sofrem. Naquele vídeo, ele diz aos jovens que vão e levem o Senhor, vão e encham seus ambientes, inclusive os ambientes digitais, não de convicções. Nesta hora, ele estava lendo, ele levanta os olhos do papel e olha bem para a câmera com muita insistência. Não encher os ambientes, inclusive digitais, de convicções. Não para convencer, não para fazer proselitismo, senão para testemunhar a ternura e a misericórdia de Jesus. Então, 3 ocasiões aqui em que ele, Francisco, estes últimos dias, insistiu em que não se deve fazer proselitismo. Primeiro momento que eu mostrei, ele disse para o patriarca budista, né, que para os católicos proselitismo está proibido. Disse na reunião nessa pequena localidade a 40 quilômetros de Bangkok, que se chama Wat Roman Atakam, ele disse que o Senhor não nos chamou para enviar ao mundo e impor obrigações aos outros. Vamos ver. Impor obrigações está relacionado com o proselitismo, porque nós estamos, como católicos, obrigados a fazer proselitismo. Jesus disse, ide e evangelizai. Isso é uma obrigação. Mas ele diz aqui que não estamos para impor obrigações às pessoas, mas para compartilhar uma alegria. E a terceira ocasião, essa que eu acabo de citar, em que ele parou para fazer um vídeo para os jovens americanos, dizendo-lhes insistentemente que esses jovens devem sair das periferias existenciais e ir levar o Senhor às outras pessoas, mas enchendo-as não de convicções, não para convencer e não para fazer proselitismo. Aí está mais uma característica desta nova igreja: não fazer proselitismo. Realmente, neste mundo da nova ordem mundial, em que eles querem construir um mundo com religião única, pregar a mensagem de Jesus Cristo como a única mensagem verdadeira vai ser realmente proibido, porque eles estão esvaziando de conteúdo todas e cada uma das religiões, porque este multiculturalismo e esta religião única só pode ser conseguido a partir de um esvaziamento de todas as características únicas de cada religião, para fazer aí um crisol, uma mescla, uma tortilha, como dizemos aqui em espanhol. A tortilha é aquele, você coloca o ovo, bate, você já não sabe mais o que é a clara e o que é a gema, né? Inclusive, a pessoa que não tem as ideias claras disse que tem uma tortilha mental. Quer dizer, que está tudo batido lá dentro da cabeça e a pessoa não sabe organizar os pensamentos. E essa é a religião da nova ordem mundial. Uma religião, digo eu, uma religião tortilha. Uma religião em que tudo vai ser esvazia, todas elas, deixa só uma casca, não é? Como alguém já comentou aí na área de comentários de algum dos meus vídeos, que a religião católica hoje é uma casca, porque foi infiltrada e por dentro já foi toda carcomida, como o fazem os cupins. E tem uma aparência de religião de igreja católica e já não é igreja católica. Está sendo esvaziada e teremos que, inclusive, ater-nos a este tipo de
chamada de atenção do Papa, não é? Fazer proselitismo está proibido. Levar a mensagem de Jesus Cristo ao mundo. Nada mais pelo momento. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo. Queridos jóvenes de NCYC, les envío un saludo afectuoso y mis oraciones en este encuentro que están viviendo. Que sea una ocasión para fortalecer y hacer crecer la fe y la comunión. Que encienda sus corazones misioneros con el coraje y la fuerza para vivir en y con el Señor en una iglesia en salida siempre. Hoy, como en los inicios, necesitamos salir al encuentro de cada persona, más es nuestra misión hacerlo, especialmente de las más alejadas y de las que sufren. Debemos llegar a las periferias existenciales de nuestro mundo. Ustedes conocen a sus coetáneos, saben que muchos están solos, que muchos no conocen a Jesús. Vayan, vayan y lleven al Señor, vayan y llenen sus ambientes, incluso los digitales, no de convicciones, no para convencer, no para hacer el proselitismo, sino para testimoniar la ternura y la misericordia de Jesús. Los bendigo de todo corazón y no se olviden de rezar por mí. Gracias.